Nós vamos ler um trecho da palavra de Deus, depois nós vamos pedir que o Espírito Santo venha falar conosco. Não apenas a palavra, só a palavra ela mata, mas a palavra na unção do Espírito Santo, ela transforma, ela muda, ela abre os nossos olhos. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, através da unção do Espírito Santo, a palavra entra na nossa mente e o Espírito transporta ela para o coração. E quando transporta para o coração, ela se torna uma realidade, uma verdade, para a gente viver tudo aquilo que ela está dizendo. Acharam aí 1 Tessalonicenses 4,13, a partir do 13, diz assim: agora também, não queremos que vocês sejam ignorantes, irmãos, acerca daqueles que dormem, para que vocês não se entristeçam, como fazem os demais, que não têm esperança. Pois, já que cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com ele, através de Jesus, aqueles que dormiram. Por isso, declaramos a vocês, pela própria palavra do Senhor, que nós que estamos vivos e permanecemos até a vinda do Senhor, de modo nenhum nem teremos absolutamente nenhuma vantagem sobre aqueles que anteriormente dormiram. Pois o próprio Senhor descerá dos céus, com um alto grito de convocação, com um grito de um arcanjo, e com o ressoar da trombeta de Deus, e aqueles que partiram desta vida em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que permanecemos sobre a terra, seremos simultaneamente arrebatados, junto com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor no ar. E assim, sempre estaremos com o Senhor. Amém? Versículo 18 diz: consolai-vos, portanto, uns aos outros com esta palavra. Feche os seus olhos. Vamos pedir para que o Espírito Santo venha falar conosco, para que não seja apenas palavra, mas que seja um revelar, que seja a unção do Espírito. Querido Espírito Santo, estamos aqui na Tua presença, diante da Tua palavra. Senhor, me usa, não apenas para falar a letra, mas a unção do Teu Espírito, para que nós possamos entender, ter a revelação da Tua palavra, ter a sabedoria da Tua palavra, para vivermos, ó Deus, esse tempo do qual nós estamos passando. Porque, Senhor, nós fomos preparados, estamos sendo preparados para morar na Tua presença, na casa que o Senhor foi preparar para nós. E o tempo, Senhor, está se esgotando, e sabemos que em breve veremos o Senhor vir nos buscar. Então, Senhor, nos prepara, anima o nosso coração, nos ensina, e unge, Senhor, a Tua palavra, para que ao entrar nos ouvidos, ela seja uma revelação para esses dias que estamos vivendo. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, e declaramos a Ti, Senhor, nosso louvor, em nome de Jesus. Amém? Pastor Jefferson, na domingo passado, ele falou a respeito das casas. Ele disse sobre 3 casas. Ele falou sobre 2, e hoje nós vamos falar sobre a 3ª casa, que é a casa eterna. Mas o pastor, ele enfatizou muito bem na semana passada, que nós temos 2 casas aqui na terra. Uma somos nós mesmos, o nosso corpo, que nós precisamos aprender a viver segundo a palavra de Deus. Temos que ser felizes, vivemos abundantemente, porque Jesus declarou: eu vim para que você tenha vida, e vida com abundância. Vida abundante agora, não é no futuro. A vida abundante é para hoje, é para você viver hoje. O que é vida abundante? É vida com cura, salvação, transformação, mudança, plenitude daquilo que Deus preparou. A 2ª casa que o pastor falou é a nossa família, a nossa casa, o nosso lar, que nós temos que aprender a conviver
e viver melhor. Porque nós já temos a bênção de Deus. Você já tem a bênção de Deus sobre a tua vida. Você tem a bênção de Deus sobre a tua casa. E tem uma promessa na Bíblia que diz assim, ó: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ou mais próximo do hebraico é: crê no Senhor Jesus e a tua casa, a tua família te acompanhará. Então nós temos que aprender. Primeiro sou eu tenho que ter uma vida abundante. Aquilo que eu falei no início a respeito da adoração, não é só no culto, é em casa, na oração, é andando na rua, andando de carro, no tempo que eu estou sozinho, eu posso louvar e adorar a Deus, eu posso entrar na presença de Deus. Aonde? No Santo dos Santos, na presença de Deus. Mas sozinho, pastor? Sozinho. Sou eu, é a minha casa, é essa casa que é o templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele te leva na presença de Deus, em qualquer lugar, em qualquer hora, a hora que eu estou andando, trabalhando, não importa. Eu viajava muito, de 2000 a 2014, 13, e se eu for contar as experiências que eu tive com Deus, no carro, as pessoas podiam passar, olhar e falar assim, ó, acho que esse cara está ficando louco, está falando sozinho. Não, mas o Rei dos Reis estava sentado do meu lado, e nós estávamos lá conversando, e eu estava adorando a presença dEle, adorando na presença dEle. Então, você, esse corpo, essa casa que você tem, ela está liberada para entrar na presença de Deus a qualquer momento. E se esta casa ela está liberada, a minha família, segundo a palavra de Deus, segundo o que Paulo falou, ela vai me acompanhar. Ela vai acompanhar você, a tua família será salvo através da tua experiência com Deus. Mas hoje nós queremos falar sobre a terceira casa. Uma casa eterna, uma casa da qual Jesus prometeu que Ele ia fazer. Lá no livro de João capítulo 14, versículo 2 e 3, diz assim: na casa do meu Pai há muitas casas, muitos aposentos. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Portanto, vou preparar-vos um lugar, e quando eu for, estiver preparado, eu vou voltar e te levarei para estar comigo. Jesus estava dizendo: na casa do meu Pai há muitos cômodos, há muitos quartos, há muitos aposentos, e eu vou para lá para preparar um lugarzinho para você. Jesus foi preparar um lugar para você. Você crê nisso? Jesus foi lá preparar um lugar exclusivo para você. Ele está dizendo que Ele foi. Mas se Ele foi e prepara, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para te buscar. E Ele vai te levar para morar com Ele. E nós estaremos com Ele para sempre. Não vai haver mais tristeza, não vai haver mais dor, não vai haver mais distanciamento. Simplesmente nós vamos estar plenamente na presença dEle todos os dias, por toda a eternidade. Nós somos a igreja que está sendo preparada para morar no céu. Você é a igreja que está sendo preparada. Isso é, vamos mudar. Você é a casa que está sendo preparada para ir morar nos céus, nas bodas do Cordeiro, na presença de Deus. Mas tem um detalhe: para chegarmos nessa casa, tem dois caminhos. Mas Jesus não é o único caminho? Então, Ele é o único caminho, mas para chegarmos lá tem dois caminhos: a morte ou o arrebatamento. E Paulo fala aqui em Tessalonicenses, ele está dizendo assim, ó: eu não quero que você fique ignorante a respeito daqueles que dormem, porque aqueles que dormem já estão com Cristo.
Eu não quero que você se entristeça como aqueles que não têm esperança. Eu quero que você se alegre. Eu quero que você tenha conhecimento. É isso que Paulo está dizendo. Eu quero que você fique preparado, porque aqueles que morrerem sem Jesus ter voltado, eles já estão com o Senhor. Eles vão receber um corpo novo, igual nós. Quando formos arrebatados e subir aos céus, nós vamos receber um corpo incorruptível e vamos nos encontrar com Ele nos ares. Mas antes de eu chegar nisso, eu quero que você entenda que para chegar lá existe a morte ou o arrebatamento. Como a pastora falou, muitos não venceram. Muitos crentes e não crentes não venceram o ano de 2021. Eu não sou, quem sou eu para julgar? Não temos como julgar, quem saber quem vai e quem não vai. Mas aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, ao partirem dessa terra, eles se encontraram com o Senhor. Eles estão curados plenamente e estão na presença de Deus. Mas haverá um dia onde a igreja será tirada da terra, aonde essa casa que está aí, essa casa aqui será removida, tirada, levada para os céus. Segundo Tessalonicenses fala que isso se chama arrebatamento, ou a palavra que é mais próxima do original significa rapto, sequestro. O que significa essa palavra? Rapto, arrebatamento. É retirado subitamente. Em segundos, é algo que aconteceu instantaneamente, e isso vai acontecer, porque Jesus falou assim, pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. O que Jesus falou está se cumprindo até hoje. Todos os dias, se você começar a prestar atenção e estudar a Bíblia, você vai ver que todos os dias, você escuta uma notícia no jornal, na televisão, na internet, e se você for consultar pela palavra de Deus, você vai ver, está escrito, peste, praga, terremoto, mortandade, pai contra filho, filho contra pai, está tudo acontecendo, porque o dia do Senhor está próximo. Quando nós lemos, eu escondi a folha 2. Quando nós olhamos para a Bíblia, e nós declaramos que haverá o arrebatamento, isso é um ensinamento bíblico, isso é um ensinamento real. Eu não vou falar doutrina bíblica, porque há uma distorção a respeito de doutrina, porque tem coisas do homem que eles dizem que é doutrina, e tem as coisas da palavra de Deus, mas aqui na Bíblia está escrito claramente, é um ensinamento bíblico. E dos 27 livros do Novo Testamento, 24 falam do dia do arrebatamento, falam do dia do juízo, o dia da presença de Deus, o dia que Deus se manifestará para colocar a sua igreja, a sua casa, eternamente na presença dele. Eu vou ler alguns versículos bíblicos para você saber que está lá. Mateus 24, 27. Pois, da mesma maneira como o relâmpago parte do oriente e brilha até o ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Quanto tempo leva para um relâmpago aparecer e sumir? Segundos. Ele aparece aqui, some do outro lado. A Bíblia está dizendo que assim como o relâmpago, que aparece e desaparece, assim será a vinda do Filho do Homem. Assim será o dia que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. 1 Coríntios 15, 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta, portanto a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quem vai ser transformado? A igreja de Cristo que está aqui na terra. A igreja de Cristo veio aqui nesse culto hoje? Tem alguém que não entendeu. A igreja que vai subir no arrebatamento está aqui presente?
Está escrito. Não é invenção do homem. Mateus 24, do 37 ao 41. É meio mais comprido. Como foram nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como naqueles dias, antes do dilúvio, eles estavam comendo e bebendo, se casando e dando-se em casamento, até o dia exato em que Noé entrou na arca. E eles não souberam, nem entenderam, até que veio o dilúvio, e varreu a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Naquela hora, 2 estarão no campo, um será tirado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho de mão, uma será tirada e a outra deixada. A advertência diz assim: vigiai, portanto, preste atenção, sede cautelosos e ativos, pois não sabeis em que dia isso se dará, em que dia o Senhor vem. Jesus estava dizendo: fique esperto, para que não te pegue de surpresa. O dia do arrebatamento é algo que vai vir de surpresa. Não, é de surpresa para quem não está esperando. Para você que está esperando, é um dia esperado, não é surpresa. Nós esperamos o dia do arrebatamento, o dia em que nós vamos ser coroados, o dia em que vamos receber a nossa herança e vamos morar na glória, na presença do Pai. Lucas 21:34 diz assim: tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades dessa vida terrena, para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa, como uma armadilha. O que nós estamos vendo nos nossos dias é que muitos crentes estão deixando de viver essa esperança, ou olhando e achando que Jesus vai demorar para voltar. As pessoas estão vivendo como nos dias de Noé. Essa história do arrebatamento, essa história que a igreja vai ser tirada. Há muitas linhas de pensamento ou linhas teológicas que falam várias coisas, mas eu quero ver refutar essas palavras, como abrir e fechar de olhos. Não, mas Jesus vai voltar no final dos 7 anos da tribulação. Jesus vai voltar, está escrito lá em Mateus. Só que quando ele diz que ele vai voltar, ele vai vir e vai pôr o pé na terra. Então não vai ser como um relâmpago, não vai ser como abrir e fechar de olhos, não vai ser numa questão instantânea, acabou. Mas vai ser algo real, todo mundo vai ver. A Bíblia diz que todo olho verá e todo joelho dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas esse dia ele vai vir na terra. E a igreja vai estar junto com ele. Você vai estar junto com Jesus quando ele voltar, depois da tribulação, e ele vier a governar a terra. A igreja vai estar junto com o Senhor. Mas nós temos que parar de dar ouvido às fábulas ou às coisas que as pessoas inventam ou colocam. Eu tenho que prestar atenção no que a Bíblia diz. E como eu faço isso? Estudando. Tem mais um versículo. Não, é Mateus 24. Mateus 24:42 diz: vigiai, portanto, e sede cautelosos, porque o dia do Senhor virá. Nós somos a igreja que estamos vivendo os dias que antecedem o arrebatamento. Como que eu posso ter certeza disso? Jesus disse, se você ler o capítulo 24 e 25 de Mateus, o capítulo 21 de Lucas, se você olhar as cartas atentamente, você vai ver que em todas elas,
a menção da volta de Jesus. Mas Mateus e Lucas, eles falam claramente a respeito dos sinais. Nunca se ouve tantos sinais como nós estamos vendo hoje. Ah, pastor, mas hoje é porque a televisão mostra toda hora, a internet está de 5 em 5 minutos trazendo notícia nova. Mas na Terra nunca houve um dia em que 25 vulcões entraram em erupção no mesmo dia. Aconteceu o ano passado, dezembro do ano passado, novembro do ano passado. Você liga a televisão e você assiste pai matando filho, filho matando pai. Eu não vou falar de peste, né, porque eu acho que nunca participamos de uma, né? Nós estamos no meio de uma pandemia. Ah, mas isso já acabou. Não, o vírus está aí. Nós estamos tomando vacina, tomando cuidados para que ele não se propague mais. Mas o vírus está aí. Por que é pandemia? Porque atingiu todos os países do mundo. Se nós pararmos para olhar pela internet, que é onde você tem uma visão mais rápida, uma visão instantânea do mundo, você vai ver que a terra está gemendo. E a Bíblia diz que a terra, a criação, ela geme, esperando o dia da manifestação dos filhos de Deus. Nós somos os filhos de Deus dessa geração, e que estamos aqui para governar. Só que nós estamos vivendo no tempo da apostasia, falta do amor. Jesus, ele declara: porventura, quando o Filho do Homem vier nessa terra, quando ele voltar para buscar a sua igreja, ele vai encontrar fé na terra? Aí ele diz que o amor de muito vai se esfriar. Nós vemos as coisas acontecendo, irmãos, assim, não existe mais amor, não existe mais preocupação com as pessoas que estão ao nosso redor. Ontem à tarde eu saí com a minha esposa, eu, ela e o meu neto, e passou uma pessoa perto de nós, com a cabeça levantada, mas não se diz mais bom dia, boa tarde. Por quê? É a palavra, é o tempo em que estamos vivendo. Para confirmar tudo isso que eu estou dizendo, eu quero levar você para a Bíblia. Para você não falar assim, o pastor está lendo notícia e está falando. Não. Primeiro, que os versículos que eu disse estão aí na Bíblia. Segundo, que nós vamos ver assim, o que anda acontecendo nesses dias? Sentimento de que algo vai acontecer. Sonhos. Crianças estão sonhando com a volta de Jesus. Eu não sei você. Esses dias de manhã eu estava fazendo caminhada, e de repente assim, eu estava orando, andando e orando, e de repente assim, eu parei, comecei a olhar do lado, e falei assim, pensei comigo assim, nossa, mas que silêncio. Mas eu olhei, tinha cachorro, tinha as pessoas andando, tinha gente conversando, mas era algo assim, era um silêncio. Mas aí eu vi que era um silêncio no reino, no espírito, era um silêncio no mundo espiritual. Eu falei assim, tem algo para acontecer, algo está para acontecer. E eu tenho lido muitas pessoas testemunhar, tenho ouvido pessoas falarem a respeito de que eu estou sentindo que algo vai acontecer. É o Espírito de Deus testificando no nosso espírito que você é filho e que você tem que estar preparado, porque o dia e a hora ninguém sabe, mas Jesus está para voltar, porque Ele mesmo diz, preste atenção aos sinais. Em Mateus 24, quando Ele fala lá assim, preste atenção ao sinal da figueira. Quando ela estiver brotando, você sabe que
ela está chegando o verão. Na Bíblia, a figueira representa Israel. E ele disse: presta atenção em Israel. Presta atenção nas profecias. As profecias estão ligadas a Israel. Em Mateus 24, Jesus falou a respeito do ano 70. Quando Tito, o imperador, ele entrou em Jerusalém, ele matou gente, ele fez uma carnificina terrível naquele lugar, da qual Jesus falou que coisa igual nunca aconteceu, mas também nunca mais vai acontecer. Mas naquele dia ele disse: sai das grávidas, das que amamentam, não é para você voltar, se você está no telhado não desça, porque a coisa vai ser terrível. Naquele dia, Israel deixou de ser uma nação, foi esparramada pelo mundo. Mas Deus diz: presta atenção na figueira. Quando a figueira brotar, e isso indica que a coisa vai começar. Israel brotou em 1948, 14 de maio de 1948. E você sabe de uma das coisas que, por que nós somos um povo abençoado? A Bíblia diz assim: Deus falou para Abraão: Abraão, você será uma bênção para todas as nações. Quem te abençoar será abençoado. Israel voltou a ser uma nação porque um brasileiro assinou lá dizendo: eu declaro que Israel é uma nação. Oswaldo Aranha. Por isso o povo brasileiro tem sido abençoado, porque um homem decidiu tomar partido de Israel, e naquele dia que Israel nasceu, passou-se a contar uma geração, a partir daquilo que Jesus diz em Mateus 24. Vai haver a fome, vai haver a peste, vai haver praga, vai haver pai contra filho, filho contra pai. Vai haver sinais no céu, sinais na terra. Eu poderia passar o dia inteiro aqui falando sobre os sinais. Mas o meu interesse não é falar dos sinais. Meu interesse é alertar você. Você é casa, você é filho de Deus, você está destinado a morar na presença de Deus, você foi chamado em Cristo Jesus para viver um propósito excelente na presença de Deus. No livro de Apocalipse, os 3 primeiros capítulos falam das 7 eras da igreja, 7 tempos da igreja, do qual João profetizou. Lá em Apocalipse 2:4, a primeira igreja, a igreja de Éfeso, Jesus declarou, a palavra declara e diz assim: breve virei. Repete comigo: breve virei. Ele não está dizendo que vai vir agora, ele estava dizendo para Éfeso que, breve, um dia, eu vou voltar. Ele contou à igreja, ele contou o que a igreja estava vivendo, e ele falou assim: olha, breve eu virei. Apocalipse 3:11, para a igreja de Filadélfia, uma era excelente, um tempo excelente para a igreja. Houve muita salvação, muito evangelismo, e o evangelho chegou no Brasil. O evangelho chegou para nós. Mas Jesus declara qual era a falha da igreja, mas ele diz assim que: eis que venho sem demora. Não é agora, mas é que eu venho. Não é agora, mas eu venho. Apocalipse 3:20, a igreja de Laodiceia. É a igreja que nós estamos vivendo, é o tempo que a gente está vivendo. É o tempo da igreja morna. O tempo da igreja que não se interessa em estudar a palavra de Deus. O tempo que a igreja não tem amor. Tempo que a igreja não está mais preocupada com o arrebatamento ou com a presença de Deus. O tempo em que muitas pessoas estão interessadas em viver na emoção. Não,
Deixa os músicos tocar, e a hora que eles tocar, que mexer na minha emoção, mas é um segundo, é o tempo que você está aqui, porque a hora que você sair e for embora, você volta vazio para casa. Como eu disse no início, quando eu entro na presença de Deus, independente de onde eu esteja, eu tenho que me interessar em ir para o Santo dos Santos. Por quê? Porque é na presença de Deus é que está a minha vitória, é na presença de Deus que está a sua vitória, é na presença de Deus que está a tua cura, a transformação, as mudanças, as salvações, está tudo na presença de Deus. Mas muitas pessoas se interessam apenas em ficar no átrio, no lugar do tabernáculo, no átrio. A igreja de Laodiceia é a igreja da apostasia. Deus falou assim: eis que você é morna. Se você fosse fria ou quente, mas porque você é uma igreja morna, eu vou vomitar. Mas pastor, nós estamos aqui para sermos alertados pelo Espírito Santo, para vivermos aquilo que Deus planejou. Então o que eu tenho que ser? Eu tenho que ser um crente, um cristão fervoroso. Eu tenho que estudar a palavra. Eu tenho que, quando eu for orar de verdade. Quando eu for cantar, eu canto de verdade, independente se vai ter músico, se não vai, independente se eu estou no meio da igreja ou se eu estou em casa, não interessa onde eu estiver. Quando eu me levanto para adorar a Deus, eu o adoro, eu me prostro diante dele. Apocalipse 3:20 diz assim, Deus falando que você é uma igreja morna, que ele vai vomitar, mas ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Não é que ele está dizendo assim: eis que eu estou à porta do seu coração, eu bato para você ser salvo. O tempo está se esgotando, o tempo está se findando, o tempo da igreja está se findando. Pastor, mas a igreja vai entrar no arrebatamento, na tribulação. Não vai entrar na tribulação. E eu não vou falar sobre a tribulação, porque a tribulação para nós, aqueles que esperam a volta do Senhor Jesus nos ares, para o arrebatamento, para o rápido, para ser removido dessa terra, não estamos preocupados com aquilo que vai acontecer no milênio, na grande tribulação. Eu estou interessado no que vai acontecer agora. Eu tenho que estar preparado e caminhando na presença de Deus, para ser encontrado pronto. O mundo está vivendo um caos. É o Brasil. Não, irmãos, não. O Brasil ainda está um pouquinho melhor. Se você for prestar bem atenção nas notícias reais, verdadeiras, o Brasil ainda está um pouquinho melhor. Eu vi a notícia que lá fora está faltando coisas na prateleira do supermercado. Aqui está subindo as coisas, mas você vai no supermercado, está abarrotado de coisa lá. Tem tudo, tem variedade e tem tudo o que você precisa. Você pode ir em qualquer supermercado, desde o mais menorzinho até os maiores. Mas lá fora está faltando coisas na prateleira. Agora saiu a notícia que na Europa já começou a quarta onda da Covid. As economias do mundo estão falindo. Nós ainda estamos chegando perto, mas ainda não aconteceu nada. Estamos vivendo. Mas é o cumprimento da palavra. Então não quero entrar em detalhe a respeito da tribulação. Eu quero que você entenda a respeito a igreja que vai subir no arrebatamento. Não é a MISF. E não é denominação nenhuma. Porque nós já aprendemos aqui, o pastor Jefferson já está suado, está ficando careca de tanto ensinar. Você é a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos um grupo que se reúne aqui, mas tem outros grupos que estão se reunindo por aí, que também vão subir no dia do arrebatamento. Nós somos a igreja que antecede, que está a um passo
de vivermos a promessa de Deus. Eu vou preparar uma casa para você. Ah, você vai? Vou. Mas se eu for preparar, eu vou voltar para te buscar. E o que Deus tem colocado nesses dias é: eu estou às portas para te buscar. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Mas como que eu vou subir? Como que eu sei quem está preparado? A resposta está na Bíblia. A resposta ainda está na Bíblia. Que a palavra de Deus diz assim: o Espírito Santo está nos preparando para encontrar com o Senhor. E em Mateus 24 diz para você ficar alerta, não se envolva com as coisas desse mundo. Eu não estou dizendo, irmãos, que você tem que parar de viajar. Agora o pastor falou, agora eu vou chegar em casa, eu vou parar de trabalhar, eu vou parar de fazer tudo, eu vou só ficar orando. Não, eu não estou dizendo para você parar, para você perder seus sonhos, para você deixar, abandonar as coisas. Estou dizendo que eu continuo vivendo, mas eu estou me preparando para encontrar com o Senhor. Eu continuo a minha vida, mas eu não vou parar, porque as coisas estão, Jesus está voltando. Mas o meu olhar é para Jesus. Eu continuo a minha vida, mas eu não coloco o meu coração nas coisas desse mundo, porque Jesus está voltando, e lá nos céus você não terá necessidade de nada. Nos céus você não terá necessidade de nada, porque você será pleno, curado plenamente, transformado plenamente, vai ganhar um corpo incorruptível plenamente, e não vai haver mais dor, nem tristeza, nem choro. A igreja do Senhor Jesus não vai entrar na tribulação, nem na beiradinha. Porque tem gente que diz assim que existem linhas teológicas que pregam por aí, que não tem arrebatamento, que a igreja vai passar pela tribulação. São os tribulacionistas, a igreja tribulacionista. Existem aqueles que pregam que a igreja vai passar pela metade da tribulação. E tem aqueles que pregam que a igreja vai começar e vai ver o anticristo. Mas eu ainda fico com o que a Bíblia diz. Eu ainda fico com o que a Bíblia diz. Segundo Tessalonicenses 5, do versículo 5 a 8, diz assim: vocês não se recordam de que, quando eu ainda estava entre vocês, contei-lhe essas coisas, e agora vocês sabem o que está restringindo, bloqueando, paralisando de ser revelado nesse tempo. Quem que está para ser revelado? O anticristo. Porque Jesus já se revelou, Jesus já se manifestou, Jesus já veio como homem, já morreu na cruz e assumindo o nosso lugar e trazendo salvação para nós. Ele ressuscitou ao terceiro dia, e muitos irmãos viram ele ressuscitado. Muitos irmãos viram ele sendo subir aos céus. E quando ele subiu aos céus, os anjos apareceram e falaram assim: o que vocês estão olhando para o céu? O que vocês estão aí preocupados olhando para os céus? Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus já se manifestou. Então o que está faltando se manifestar nos nossos dias é o anticristo, é o filho da perdição. Mas aqui Paulo está dizendo assim, é assim, para que ele possa ser manifesto ou revelado em seu próprio tempo, pois o ministério da iniquidade, aqueles que vivem sem lei, daqueles princípios ocultos da rebelião contra a autoridade constituída, já está operando no mundo.
mas é restringida. Ele está dizendo que os sinais da manifestação do filho das trevas, do filho da perdição, ou do anticristo, nós já estamos vendo. Guerra, peste, praga, corrupção, decadência. Estão mudando até a identidade das crianças. Agora a criança nasce sem identidade. Você não sabe se você é homem ou se é mulher. Estão mudando os valores da família. Ter uma família, ou ser uma família hoje, é do passado, é quadrado, está fora. Estão mudando as verdades de Deus para as mentiras do filho da perdição. Está aí. A manifestação do poder das trevas já está acontecendo. Mas aqui Paulo está dizendo que a manifestação do poder está manifestando, mas ele ainda é bloqueado, ele não pode se manifestar. Só que Paulo, ele declara aqui, já está operando no mundo, mas é restringida somente até que aquele que restringe seja tirado fora do caminho. Aquele que restringe seja tirado do caminho. Então o iníquo, o homem sem lei, o anticristo, será revelado, e o Senhor Jesus o matará com o sopro da sua boca, e lhe dará um fim, por sua aparição na segunda vinda. Quando Jesus vier na segunda vinda, Jesus vai derrotar o anticristo. Mas aqui Paulo está dizendo que tem alguma coisa que bloqueia, que não deixa o anticristo se manifestar. Tem alguma coisa que proíbe a manifestação do anticristo. É o Espírito Santo. Jesus disse: eu vou para o Pai. A minha parte eu já fiz. Eu já assumi o seu pecado, eu já assumi as suas doenças, já assumi os seus problemas, já assumi suas dificuldades, já assumi tudo que você precisa, já coloquei na cruz. E bradei: está consumado. O véu se rasgou, te dei liberdade para entrar na presença de Deus, na presença do Pai. Agora eu vou sentar no meu trono, que a minha parte eu já fiz. Mas eu não vou te deixar sozinho. Eu vou mandar um outro, o Consolador, aquele que vai andar com você dia após dia, 24 horas por dia, aonde você for, Ele vai estar com você, Ele vai te instruir, Ele vai te ensinar, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te levar para viver todo o propósito que Deus estabeleceu. Depois que Jesus ressuscitou, um dia Ele chegou entre os discípulos e falou assim: recebam o meu Espírito. Alguns dias depois, todos eles sentados no cenáculo orando, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio como tocha de fogo e repartiu e caiu sobre a cabeça dele, e naquele momento eram 120 pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas, começaram a ser transformados, e eles começaram a mudar o mundo daquela época. Se você ler o livro de Atos, você vai ver, Pedro foi orar lá na casa do Cornélio, e ele começou a falar do amor de Jesus, que Jesus assumiu, mas o Espírito Santo já desceu sobre toda aquela família, eram 60, 70 pessoas, e aquelas começaram a falar em novas línguas. O Espírito Santo está em você, Ele é o que bloqueia o inimigo. O diabo não pode se manifestar plenamente, porque você, cheio do Espírito Santo, ainda está nessa terra. Eu vou dar um exemplo. Você nunca teve problema com vizinhos?
Já tivemos problema, eu já tive problema com vizinhos, e começa aquela bagunça. E eu cheguei na minha casa a orar, e falei, eu repreendo em nome de Jesus. Eu digo, cessa agora. Acabou. Ou melhor, às vezes você entra numa loja, está vazia, tem ninguém. Mas você entra lá e de repente começa a entrar gente atrás de você. Essa é a unção do Espírito. Aonde você for, você é luz. Aonde você for, você é um representante do reino de Deus. Aonde você estiver, você tem a unção do Espírito Santo sobre a tua vida para mudar a situação. Quando eu comecei a viajar, e a firma que eu comecei a trabalhar me deu uma região muito longe de casa, região de Goiás. Mas Deus me deu, e é lá que eu vou ser abençoado. Como eu disse terça-feira na Metanoia, eu falei para os irmãos, eu comecei a colocar meu pé naquele lugar e falar, essa aqui é a minha herança, é daqui que Deus vai me abençoar. E um dia, eu vi claramente, assim, como fosse uma pessoa, um demônio que se manifestou e falou para mim, o que você quer aqui? Aqui não é seu território. Eu falei para ele assim, segundo o que diz a palavra de Deus, aonde a planta dos meus pés tocar, essa é a minha herança. Então agora eu tomo posse, esse lugar é minha herança. E eu fui muito abençoado naquele lugar. Enquanto tinha crise aqui em São Paulo, eu vendia lá em Goiás. Enquanto o pessoal reclamava daqui do estado de São Paulo, eu vendia em Goiás e vendia em Minas. Por quê? Porque eu sou autoridade, você é autoridade. Aonde você trabalha, você é autoridade. O Espírito Santo está em você. Você tem autoridade. Por isso que o anticristo não pode se manifestar. Nós estamos vendo a ação dele. Ele está matando, ele está colocando pai contra filho, filho contra pai, ele está colocando nação contra nação, ele está colocando guerra, ele está disseminando fome, pragas por aí, para tudo quanto é lado. Mas ele não consegue se manifestar porque a igreja do Senhor Jesus ainda está na terra. Mas Paulo fala aqui em Tessalonicenses, vai chegar a hora que o Espírito Santo vai ser tirado. Vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai ser tirado. Ai, pastor, e eu? Quem tiver o Espírito, vai subir junto. Quem tiver o Espírito Santo, vai subir junto. Por isso que a Bíblia fala que a igreja do Senhor Jesus, ou a noiva do Senhor, ela vai ser retirada e levada para viver as bodas do Cordeiro durante 7 anos. Por isso, o meu alerta nessa manhã é Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, por quem vocês foram selados, marcados, assinalados como propriedade de Deus, assegurados para o dia da redenção, o dia da libertação final, através de Cristo, do mal e das consequências do pecado. Quando você aceitou Jesus, Deus marcou você. Quando você aceitou Jesus, Deus marcou você. Mas pastor, eu não estou vendo marca nenhuma. O Espírito Santo veio habitar dentro de você. A Bíblia, Paulo está dizendo, você foi selado. E naquela época, selado significava que qualquer carta teria que ter o selo do rei. O rei tinha um anel com o símbolo, o brasão dele, no qual era feito a carta, dobrado, derramado cera, e o cara vinha e selava. Ninguém podia abrir, a não ser a pessoa destinada. O Pai eterno, Deus soberano, mandou Jesus morrer no seu lugar,
Mas no dia que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, o rei, ele veio com o selo dele e selou você. Hoje você está selado para o dia do arrebatamento, para o dia que a igreja vai subir para morar na glória, na presença de Deus, que vai participar das bodas do Cordeiro, não na tribulação, mas na presença de Deus. Efésios 1, do 13 e 14 diz assim: nele vocês também, que ouviram a palavra da verdade. Os que ouviram a palavra da verdade estão aqui hoje? A boa nova da salvação, e creram nele, adquiriram dele, e dependem dele, foram selados com o selo do Espírito Santo. Há muito prometido. Esse Espírito é a garantia da vossa herança, em antecipação à sua total redenção. Paulo está dizendo que o Espírito Santo que foi colocado em você é o selo que te garante o dia do arrebatamento, o dia da presença, o dia que nós vamos ganhar um novo corpo e vamos subir para a presença de Deus. Antes de terminar, eu quero explicar um detalhe para você. A Bíblia, nós lemos 1 Tessalonicenses, e lá fala que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós que seremos arrebatados. Nós seremos arrebatados. Os mortos perderam o corpo, porque morreram, e o corpo virou pó. Porque é bíblico. O pó volta para o pó, e o espírito vai para Deus. Mas no dia determinado, no dia que Jesus voltará para buscar o que é seu da terra, que ele vai chamar o Espírito Santo de volta, aqueles que morreram vão ganhar um corpo instantaneamente, e o corpo vai aparecer, todo mundo vai ver, todo mundo não, os crentes vão ver, e nós que ficarmos vivos para esse dia, seremos transformados. Pastor, então primeiro eu preciso ver os mortos ressuscitar? Não, irmãos, isso é um evento simultâneo, é assim. A Bíblia diz que é no abrir e fechar de olhos, é como um relâmpago que aparece de um lado e some do outro. Então vai ser um movimento instantâneo, vai ser uma ação instantânea. Eles vão ganhar o corpo e nós vamos ser transformados, e juntos nós vamos subir e encontrar com o Senhor nos olhos. Ele vem para buscar a sua igreja. Você é a igreja, você tem que estar preparado. Você tem que começar a buscar a Deus em oração, estudando a palavra, falando do amor de Deus, vendo aquilo que Deus preparou para você, e andando por aí declarando quem você é. Eu sou filho amado, desejado na presença do Pai, resgatado pelo sangue de Jesus, liberado para viver toda a promessa que Deus determinou. Enquanto eu estou aqui, eu vivo abundantemente. Mas eu não passo por doença? Passo. Mas a vitória é minha. A cura já é minha. Ah, problema financeiro? Tenho. Mas o Senhor diz, Ele que é o meu pastor, nada vai me faltar. Então eu não tenho que temer o mundo, eu tenho que simplesmente olhar para Jesus, autor e consumador da minha salvação. Para encerrarmos, eu não vou dizer data, por favor, não me diga que o pastor pôs data, mas eu vou falar o que a Bíblia diz. Quando Jesus declarou lá em Mateus 24, o dia e a hora, nem os anjos, nem o Filho sabem, somente o Pai. Qual é o dia que Jesus